Olá, 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 tudo bem? Mais uma vez aqui no canal Teologia Sem Censura. Bom, rapidamente aí vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Quero tentar aqui explicar duas coisas bem interessantes no Evangelho. Eu estou aqui com a Bíblia NVI. Esse aqui é um volume raro, teve poucos aí feito aqui vendidos no Brasil. E estou com uma Dake. Vamos pegar aí o Evangelho de Mateus 16 e 18. Se você quer me acompanhar com a sua Bíblia, pegue sua Bíblia e me acompanhe. Lembrando mais uma vez, não temos aqui nenhuma influência sobre nenhuma instituição religiosa, e eu também aqui não quero pender ao que eu acho ou ao que eu penso. Vamos para o texto. O que eu quero trazer hoje nesse texto? Deixar claro para você o versículo 18 de Mateus 16. Nós vamos tratar de dois pontos aqui. Nós vamos tratar de Pedro. Vamos tratar também de outro ponto que vai falar sobre a igreja. Vamos seguir no texto. Se você tem gostado dos meus vídeos, peço sua ajuda, compartilhe, deixe o seu like de que gostei, faça o comentário e vamos indo. Mateus 16, 18, fala bem assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso aí. Jesus, ele direciona a palavra a Pedro depois de perguntar para os discípulos quem eles achavam quem Jesus era, o que as pessoas falavam, o que eles achavam que Jesus era. E aí Jesus, nesse momento, ele institui a igreja. E depois ainda dá mais uma sequência, ele se dá sequência no que ele estava falando e fala: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas aqui há, não é aqui há uma certa dúvida no texto, porque Jesus fala de Pedro, depois fala, não é? E sobre esta pedra edificarei. Antigamente, historicamente, você vai estudar a arqueologia bíblica, você vai perceber que os templos grandes, ou o templo mesmo de Salomão e outras edificações grandes, elas eram construídas sobre um alicerce feita com pedras que ficavam nas pontas dos templos, chamado a pedra de esquina. Até Jesus mesmo foi comparado com a pedra de esquina ou a pedra de tropeço. Mas aqui, quando fala desta pedra, faz referência a esta pedra em que se usava nas pontas como uma sapata para suportar o peso dos templos ou de uma edificação grande. Então Jesus usa a figura pedra, não é? Para que simbolizar o fundamento da igreja, que agora ele vai instituir. Isso aqui é igreja em que Cristo vai instituir. Não estou falando do povo de Israel, do povo que segue o judaísmo ortodoxo. Aqui se inicia um novo período em que agora aparece a igreja. Vamos seguir. Jesus fala: pois também eu te digo que tu és Pedro. Quando Jesus fala isto para Pedro, pois eu te digo que tu és Pedro. No original, Jesus está falando para Pedro bem assim: pois eu te digo que tu és
Petros. Ou, isso no grego, ou no original aramaico, Jesus está falando, pois eu te digo que tu és Kefas. O significado significa, pois eu te digo que tu és um fragmento de pedra, ou uma pequena pedrinha, ou não é algo pequeno, muito pequeno. Então Jesus está falando para Pedro, Pedro, conheço as suas intenções, sei que você é corajoso, sei disso, sei daquilo, mas ainda você é pequeno demais para ser autoridade, para que eu possa fundar a minha igreja em ti. Mas aí Jesus fala, mas sobre esta pedra, e esta pedra no original já está falando do próprio Cristo, ele mesmo está falando dele, e que ele está falando, mas sobre esta pedra, ou a rocha, a pedra de esquina, eu edificarei a minha igreja. Então, a igreja aqui, ela é edificada, instituída no próprio Cristo, no próprio Senhor Jesus Cristo, não é em Pedro. Você estudando, não é, o versículo, você percebe que Jesus está falando, Pedro, você é pequeno, tu és Petros, tu és Kefas, ou você é um fragmento, você é pequeno, você é uma pequena pedrinha, você não vai suportar o peso, não é, da igreja. Tanto que mais para frente, lendo os evangelhos, você vai ver o que acontece com Pedro. Esse ponto deu para esclarecer, não é? Então a igreja foi instituída no próprio Senhor Jesus. Outra palavra que quero trazer para você, a palavra igreja. A palavra igreja no original, não é? Fala bem assim. A palavra igreja é edá, ou assembleia, congregação, povo, não é? Está falando de pessoas unidas. Ou no original grego, a palavra igreja significa eclésia, que tem o significado de saindo para fora. Saindo para fora. O termo igreja, na Bíblia Sagrada, não faz alusão a templo, a salão. Está entendendo isso? A um barracão, a alguma construção. O termo igreja significa pessoas congregadas, unidas, pessoas que se unem, não é? Então a igreja é pessoas. Então Jesus institui a igreja, mas ele está falando de pessoas. Segundo ponto, Pedro não é a pedra de esquina ou a pedra que Jesus edificou a igreja, mas sim Jesus é a pedra que foi edificada a igreja. Segundo ponto, igreja são pessoas, não é templo. Terceiro ponto, vamos para o terceiro ponto desse versículo. Jesus fala bem assim, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí talvez na sua mente você pode imaginar o inferno, não é? Mas como assim o inferno vai contra a igreja? Preste bem atenção que neste trecho Jesus não está falando do inferno. Jesus não fala do inferno. Jesus fala e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela ou contra ela. Contra quem? Contra a igreja edificada em Jesus. A igreja edificada em Jesus, as portas do inferno não vão ser suficientes para ir contra ela. É isso que está falando o texto. Mas então o que são as portas do inferno? Não inferno. Para quem aí não quer entender melhor, você tem que entender que quem criou o inferno foi Deus. Não vou entrar aqui no ensinamento do que é inferno, mas Deus criou o inferno. Então, se você colocar que o próprio inferno está contra a igreja, você vai entender que Deus criou o inferno para ir contra a igreja? Não. Aqui fala as portas
do inferno não prevalecerão contra ela. Então, o que são as portas do inferno? Jesus, nos evangelhos, traz a alusão de portas na Bíblia. Uma das portas trazidas na Bíblia, principalmente a porta do homem, são os olhos. A principal porta do inferno, não é? São o pecado, o homicídio, o adultério, a lascívia, tudo que te leva para o inferno. Acredito que eu fui bem claro neste versículo de Mateus, capítulo 16 e versículo 18, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mais uma vez, no canal Teologia Sem Censura, eu te agradeço. Deixe o seu like, compartilhe e nos ajude.